Hoje vamos falar um pouco da ascensão e a queda do tão famoso Império Romano. Roma, uma cidade que nasceu pequena, humilde e cresceu até se tornar o maior império da história da humanidade. Suas conquistas, suas grandiosidades e, claro, sua queda são um dos maiores dramas já registrados. Como um império tão poderoso chegou ao fim, como a glória de Roma se apagou. Hoje você vai embarcar comigo nessa jornada de mais de 1000 anos para entender como a ascensão e a queda de Roma mudaram o mundo para sempre. A história de Roma começa com uma lenda: Rômulo e Remo, dois irmãos gêmeos, filhos do deus Marte e de uma mortal, uma humana. Foram abandonados ainda bebês e criados por uma loba. Quando cresceram, decidiram fundar uma cidade às margens do rio Tibre. Mas os dois discordaram sobre quem governaria, e Rômulo acabou matando Remo, seu irmão. Ele deu à nova cidade o seu nome, Roma. Mas além da lenda, a localização geográfica de Roma foi essencial para o seu crescimento. O rio Tibre fornecia água, as colinas protegiam a cidade e a posição central na Itália facilitava o comércio e a expansão. No início, Roma era uma monarquia, mas em 509 a.C., os romanos derrubaram seu rei e criaram um novo sistema, a República. Agora, o poder estava nas mãos do Senado, formado por representantes das famílias mais ricas, e dos cônsules, eleitos anualmente. Esse modelo de governo foi revolucionário para a época e permitiu que Roma começasse a se expandir. E como eles se expandiram? Através de guerras estratégicas e alianças políticas. Primeiro, dominaram os povos vizinhos da Península Itálica, depois começaram a conquistar territórios além do mar, como Cartago, na África, durante as famosas Guerras Púnicas. Nesse período, Roma se transformou em uma potência militar e econômica. Com o crescimento de Roma, os desafios também aumentaram. No final da República, o sistema político começou a ruir. Surgiram generais poderosos que controlavam exércitos leais apenas a eles, como Júlio César. Ele foi um dos mais brilhantes líderes militares da história, mas sua ambição acabou custando sua vida em 44 a.C. César foi assassinado no Senado por senadores que temiam que ele se tornasse rei. Após a morte de César, uma guerra civil devastou Roma. Quando a poeira baixou, Otávio, sobrinho neto de César, assumiu o poder e se tornou o primeiro imperador de Roma, recebendo o título de Augusto em 27 a.C. Nasceu o Império Romano. Augusto iniciou uma era de estabilidade e prosperidade, conhecida como Pax Romana, que durou cerca de 200 anos. No auge de sua glória, Roma era o centro do mundo conhecido. O império se estendia da Inglaterra ao Egito, da Espanha ao Oriente Médio. Suas estradas conectavam todas as províncias, facilitando o comércio, a comunicação e o controle militar. Monumentos como o Coliseu e o Fórum Romano eram símbolos de poder e riqueza. Imperadores como Trajano e Adriano continuaram expandindo e fortalecendo o império. Roma se tornou um exemplo de arquitetura, leis e organização social. Até hoje, muitas cidades europeias seguem o modelo urbano criado pelos romanos. Mas nada dura para sempre. A partir do século III,
Roma começou a enfrentar sérios problemas. O império era tão grande que se tornou difícil em administrar. Revoltas internas, corrupção do governo e uma série de imperadores incompetentes enfraqueceram o sistema. Enquanto isso, inimigos externos como os godos e os hunos começaram a pressionar as fronteiras. Em uma tentativa de salvar o império, o imperador Constantino mudou a capital para o Oriente, fundando Constantinopla. Ele também adotou o cristianismo como a religião oficial, trazendo uma nova unidade espiritual ao império. Mas a divisão entre Oriente e o Ocidente foi inevitável. No ano 410, Roma foi saqueada pelos visigodos, um choque que abalou o mundo romano. Em 476, o último imperador do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto por um general bárbaro chamado Odoacro. Era o fim do Império Romano do Ocidente. Embora o Império tenha caído, o legado de Roma jamais desapareceu. Suas leis influenciaram o direito moderno. O latim deu origem a várias línguas, como o português, o espanhol e o italiano. Suas construções e técnicas de engenharia continuam sendo estudadas e admiradas até hoje. E não podemos esquecer que o Império Romano do Oriente, ou o Império Bizantino, continuou existindo por mais de 1000 anos, até cair em 1453. A história de Roma é um lembrete poderoso de como a humanidade é capaz de criar coisas incríveis, mas também de como nossos maiores sucessos podem ser derrubados por nossos próprios erros. Roma não foi apenas um império, foi uma lição para o mundo, um símbolo de grandeza e uma memória que nunca será apagada. E aí, qual parte da história de Roma mais te impressiona? Deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com quem ama histórias. Nos vemos nos próximos vídeos.